Olá pessoal, Eli Marques, empresa Azabeli, uma empresa que trabalha com soluções empresariais. Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu tive conversando com um empresário esta semana e realmente ele me passou uma situação muito delicada da empresa dele, que a empresa dele se encontra queimada no mercado em si. E agora, o que fazer para fazer essa reversão? No caso em si, o que nós precisamos levar em total relevância, né? Cada segmento e cada empresa, ela consegue se queimar no mercado de uma maneira diferente. Porque cada empresa tem uma expectativa do que o cliente espera. Então, o que acontece? Se o cliente tem uma expectativa da empresa, nós podemos gerar uma expectativa ou positiva ou negativa. Então, muitas vezes, o cliente nem negativa nem positiva, talvez ele espera o básico, ele espera o mínimo. Vamos pensar assim, você chegou numa empresa, o que é o mínimo que uma empresa, que vamos dizer assim, que uma pessoa, quando a gente vai numa loja, que a gente vai no estabelecimento, ou que um representante chega na nossa empresa para apresentar alguma coisa, o que é o mínimo que a gente espera? Uma saudação inicial, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, uma cordialidade ali básica, né? Nós precisamos. Tem pessoas que às vezes não conseguem se auto-apresentar, tem pessoas que não conseguem fazer a sua própria venda, né? E isso em si é aonde que muitas vezes nos cria esse empecilho e aonde muitas vezes queima a empresa. Quem é a empresa? São todas as pessoas que fazem parte da corporação em si. Então, todo mundo que faz parte da corporação é empresa? Sim, todo mundo que faz parte é empresa. Principalmente quando nós temos a parte externa. O externo é ainda mais delicado porque ele é de extrema importância. Só que temos que ter também um olhar bem diferenciado para ele, porque é ele que leva a cara da nossa empresa no mercado externo. E com isso, a certeza que a gente pode ter é que, se ele estiver fazendo um excelente trabalho, mérito para a empresa. Caso contrário, nós estamos procurando ficar queimados no mercado de trabalho, no mercado empresarial, no mercado econômico, enfim, no mercado. Mas pensando assim, o que nós podemos fazer então para fazer alguma alteração, para de repente fazer com que a empresa perca ali está queimado no mercado, essa marca ruim, esse legado que a gente deixou negativo. O que eu posso fazer para melhorar isso? Vou criar como um exemplo aqui, de repente uma empresa que trabalha com parte, vamos pensar no negócio que está em alta agora, num delivery, tá? Empresas que trabalham com a parte de vendas e entrega em si, talvez, pode ser parte de alimentícia, pode ser em N situações, vamos pensar em específico no alimentício, tá? Suponhamos que a empresa em si, ela trabalhe com essa parte e tal, e a maior parte dos consumidores dela peçam então para que seja feita a entrega do produto. Suponhamos que o produto, vamos pensar assim, panqueca, tá? Essa pessoa sabe que para ela fazer uma panqueca toda naquele padrão, da maneira que o cliente gostaria de receber na casa dele, tal, de acordo com os critérios que ele colocou ali para que seja feita, ele demora uma média de meia hora para fazer. Tá? Então, dessa meia hora que a pessoa demora para fazer essa panqueca, o que ela tem que entender? Ela tem que entender que também, fora isso, vai ter o tempo também que a pessoa que vai fazer a entrega vai demorar para chegar a casa dessa pessoa. Então, ou seja, nós precisamos começar a fazer alguns cálculos ali. Então, bem por cima, se é meia hora para fazer a panqueca em si, mas dependendo do local que for, o bairro, dependendo da cidade, que também tem cidades que tem pontos extremos, então a gente precisa também avaliar isso. Mas avaliando N situações, suponhamos ali que de ponta da onde que você está centralizado com a sua empresa, você acredita que uma média de 20 minutos você consiga correr de ponta a ponta vários lados da cidade em si, da onde está localizado. Ok, só que a gente tem que entender que a logística em si, muitas vezes, não sai só dali. Às vezes o cara sai daqui, ele vai para lá para voltar para cá. Então são 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos. Ou seja, às vezes a gente não faz essa conta. Mas vamos pensar 20 para cá, mais 20 para cá, mais 20 para cá. Nada, 60 minutos. 60 minutos, uma hora, mais meia hora para fazer o produto. 1h30. E quanto tempo normalmente nós costumamos passar quando vamos passar para o cliente?
meia hora para poder fazer o produto em si, o preparo e tal, e mais coisa de 20 minutos para entrega. Só que a gente esquece que às vezes está com uma pessoa só na entrega e ela vai ter que fazer todo aquele itinerário em si. E a gente vê, o pessoal é esforçado, tem muitas pessoas que se dedicam extremamente e eu vejo ali a maneira, até admiro muito esse tipo de trabalho. É um trabalho que realmente, olha, a pessoa é debaixo de chuva, debaixo de sol, ela está lá fazendo com que todo mundo receba a mercadoria no conforto do seu lar. Mas enfim, suponhamos que desse meio termo nós nos queimamos com o cliente em prometer e não cumprir com o horário planejado. Aí talvez vai falar assim, nossa, Eli, a minha empresa está com uma péssima reputação, tudo que eu posto, de repente, numa mídia social, alguma divulgação, alguma coisa que eu faço, o pessoal começa a reclamar. As pessoas ligam direto aqui reclamando, as pessoas ligam cancelando os pedidos porque falam que não conseguem, vamos dizer assim, aguentar mais toda essa demora que a gente tem. Então o que acontece? O que a gente poderia estar fazendo para esse tipo de empresa para sanar um problema desse? Nós podemos pegar e de repente criar alguns formatos para, vamos dizer assim, não solucionar, né? Mas começar a equilibrar a situação. Porque assim, aquele cliente que teve uma má experiência, infelizmente você não apaga ela, tá? Realmente você vai ter que aos poucos ir reconquistando a confiança daquele cliente, que é difícil, mas ao mesmo tempo é possível. Existem meios ousados, por exemplo, que a gente pode fazer. Então o problema é entrega, tá ok. Então vamos lá. Vamos agilizar mais pessoas para entrega, vamos montar então, ou seja, tudo é planejamento. Vamos planejar a equipe de entregas, vamos dar um treinamento para eles, porque às vezes também está faltando isso, a pessoa ser qualificada em si, para ela poder atender a necessidade do teu empreendimento. Talvez o tipo de empreendimento que ele já vem atendendo seja um tipo, e agora ele pegou um novo tipo de mercado, ele nunca entregou panqueca, ele nunca entregou um fast food, nunca entregou, de repente, neste formato em si de alta demanda. Talvez ele estava acostumado com um outro tipo de entrega. Então também vale a gente sempre a capacitar as pessoas que estão fazendo parte da empresa. De repente, o que pode ser feito então? Vamos contratar mais 2 pessoas para de repente fazer as entregas para agilizar? Vamos fazer conta. Suponhamos que foi feito as contas, a empresa se sustenta com mais 2 pessoas na entrega, ou seja, 3 pessoas na entrega, agilidade na cozinha de meia hora caiu para... sei lá, para 20 minutos, e a entrega em si, se a gente continuar, de certa forma, os 20 minutos ainda continua, que é o prazo em si de ponta, mas o que acontece? Nós podemos, de repente, fazer um rateio ali de um mapeamento da cidade, né, e ratear ali por partes, tipo, ó, setor A, setor B, setor C, e depois de dividir tudo isso, o que a gente pode lançar para fazer um desafio para o cliente poder concluir? Suponhamos que depois que a gente fez todo esse rateio em si, a gente chegou na conclusão que no máximo em 20 minutos o produto está na mão do cliente. E no máximo demora 20 minutos para ficar pronto. Então, ou seja, estamos trabalhando com tudo com tempo máximo, 40 minutos. Então você pode lançar até um certo desafio. Você coloca lá talvez numa mídia social, alguma coisa para o cliente, ó. Eu vou, no caso, eu tenho o produto X, caso ele não fique pronto e entregue em sua casa em até 40 minutos, por exemplo, você vai receber o produto em sua casa sem custo adicional algum. Ou seja, você está criando uma situação inusitada ali para o cliente, que ele fala, poxa, 40 minutos? Ah, isso aqui eu pago para ver, porque ele nunca entregou com menos de 1h30, com menos de 2 horas. Ou seja, você desafia o cliente seu a que ele realmente veja que você mudou o seu comportamento, que você está se posicionando diferente no mercado. E você lança essa campanha ali por 1, 2 semanas ali e tal, para o cliente poder verificar esse formato, sabe? E pensar, fala, poxa, realmente eles mudaram, a agilidade deles é outra. Então tudo isso é muito importante quando nós vamos, então, estar lidando com o cliente. Com isso, a gente começa
a reconquistar a confiança e a credibilidade dele. Isso é um fato isolado que eu estou passando, uma situação inventada aqui no momento. Vamos pensar assim, mas tudo que a gente for fazer na empresa da gente, a gente tem que fazer muito cálculo. Tá? A gente tem que verificar números, verificar situações, verificar pessoas que a gente tem, capacitação dessas pessoas que fazem parte do nosso quadro, treiná-las, capacitá-las, ter um cronograma no nosso empreendimento para que, enfim, aí sim nós consigamos atingir as nossas metas, atingir os nossos objetivos. Tá ok? Muito obrigado!